Evangelho segundo registrou Mateus, as boas novas registradas por Mateus, e hoje nós estaremos estudando o capítulo de número 19. Mateus 19, nós vamos procurar chegar até o fim do capítulo nessa manhã. Na semana passada, nós falamos no capítulo 18, trazendo os ensinamentos de Cristo a respeito do reino. Falamos sobre disciplina, como isso é tratado na igreja, a outorga do Senhor. Falamos sobre o perdão, que é uma das marcas da igreja. E hoje, na continuação do texto, nós vamos trabalhar com Mateus 19 e nós vamos ver 3 pontos nesse nosso estudo. Você não vai ver no seu texto aí, a não ser em uma frase, a expressão do coração. Mas, observando o texto, estudando o texto, eu procurei trabalhar exatamente 3 situações que nós vamos ver, 3 grandes blocos, que são as divisões do texto, e nós vamos trabalhar então, como você tem o seu texto aí, a questão do coração que serve ao Senhor, e nós vamos ver isso dentro do casamento, como funciona. Nós vamos ver também o coração que confia no Senhor, aquilo que Deus nos ordena, quando nós vemos Jesus tratando com relação às crianças, e a dificuldade que nós encontramos realmente em tentar levar a nossa vida no reino só pela nossa força, pelo nosso braço. E nós vamos então vendo o coração que é agraciado por Deus, concessão do Senhor, para que a gente possa servi-lo com aceitação por parte dele. Então, Mateus capítulo 19, abra sua Bíblia, vamos caminhar pelo texto, hoje de uma forma um pouco mais sequenciada, para que a gente não se perca naquilo que temos a chegar como objetivo nessa manhã. O texto começa nos mostrando que Jesus vai fazer a sua última viagem da Galileia no sentido da Judéia. E o versículo 1 mostra que Jesus está além do Jordão, como diz aí no seu texto. Quando você vai olhar na sua Bíblia, lá no final tem aqueles mapas, você vai ver ali um mapa de Israel, você vai ver o Rio Jordão cortando aquele país. Então, na sua visão, à direita tem a terra de Pérea, que é onde Jesus se encontra quando iniciamos esse capítulo. E o versículo 2 diz que, mais uma vez, as multidões seguiam Jesus e ali ele as cura. Jesus cura fisicamente, Jesus cura espiritualmente, Jesus trabalha a alma, trabalha o corpo, trabalha a mente daqueles que vão se aproximando deles. E aí nós temos o seu primeiro ponto aí, que fala o que Deus ajuntou. Aquilo que Deus começou a trabalhar, como nós podemos então responder, como responsivamente nós colocamos diante do Senhor nosso serviço. Versículo de número 3 começa trazendo a informação de que alguns fariseus vêm e a sua expressão aí na palavra está o experimentavam. Na realidade, a gente pode usar não só essa expressão experimentavam, como também o tentavam. Ou queriam, com o objetivo, colocar Jesus em um ponto em que ele se metesse em alguma encruzilhada, alguma confusão, alguma situação em que ele se visse pego por uma pergunta. A pergunta que vem, então, é essa. O texto diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Veja aí, por qualquer motivo. Muito bem, irmãos. O seu estudo diz que quando esse grupo de fariseus vai colocá-lo nessa cilada, uma tentação, a pergunta é repudiar, divorciar, ela vai trazer questões de interpretação da lei, a lei mosaica, que eles estavam advogando, e também implicações diretas a partir da resposta que Jesus desse. Quanto à lei, os fariseus então questionam a Jesus diretamente sobre o texto de Deuteronômio 24, de 1 a 4. E eu quero ler esse texto com você, para que você tenha conhecimento do que Jesus vai tratar aqui. Então, marca sua Bíblia aí, Mateus 19, e vamos
para Deuteronômio, capítulo 24. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, e se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. A grande questão que é levantada pelos fariseus está aí no versículo de número 1 sobre essa expressão, por ter achado coisa indecente nela. Essa é a primeira questão, a questão da lei. E o que é isso? No seu estudo você tem aí te dizendo. Havia duas escolas rabínicas que tinham proeminência, que tinham grande destaque nos dias de Jesus. A primeira delas vem da tradição de um rabino chamado Hilel. E esse rabino, já morto nos dias de Cristo, ela era uma escola que tinha a defesa um tanto quanto abrangente desse termo. Ou seja, para esse grupo, seguidores de Hilel, qualquer situação que trouxesse desagrado, como diz aí no texto, se ela não for agradável aos seus olhos por ter achado coisa indecente nela, ou seja, qualquer situação que trouxesse uma interpretação para o homem de desagrado, colocava sobre ele o direito de repudiar, de se divorciar da sua esposa. Isso significa, como eu vi alguns pastores e até mesmo o comentarista William Hendricks nos diz isso, se houvesse um problema com a comida, a mulher poderia ser repudiada. Se ela falasse mais alto, no sentido de que o vizinho ouvisse alguma coisa e o marido achasse aquilo desagradável, havia o repúdio. Quando nós vamos vendo como é que as leis judaicas foram se deteriorando e as interpretações vão se tornando cada vez mais perigosas, a gente vai vendo o quanto Jesus fez bem àquele povo, o quanto Jesus veio resgatar de fato um espírito limpo da lei para aquela nação e para a igreja também dos nossos dias. Essa era a interpretação de Hilel. Qualquer questão poderia dar o divórcio. A outra escola, que também era proeminente, era ligada a um rabino chamado Shammai. E esta possuía uma interpretação bem mais estrita, bem mais rigorosa das palavras de Moisés. E aí ela vai defender que coisa indecente, lá em Deuteronômio 24:1, eram realmente coisas indecentes no sentido de pornografia. A questão do adultério, a falta da castidade, a questão de linguagem ou alguma coisa obscena de forma mais volumada. E isso poderia trazer, então, o repúdio. Essas são as duas interpretações principais da lei. Mas havia também o que era o sentido naquele momento para os rabinos. E aí no seu estudo estão as implicações, ou seja, de acordo com que Jesus respondesse, algumas consequências poderiam vir sobre ele. E é aqui que está a cilada dos fariseus. Se Jesus desse uma resposta, ele contrariaria as mulheres, ele contrariaria um grande grupo e teria sobre si a interpretação de que ele tinha afrouxado a lei, ou seja, qualquer motivo é válido para que houvesse o divórcio. Mas caso ele pendesse para a interpretação de Shammai mais estrita, ele poderia ter o mesmo destino de João Batista, que você viu lá no estudo do capítulo de número 14. Jesus estava na Pérea, uma região que era governada por Herodes Antipas. E você se lembra que João Batista foi preso e depois condenado porque ele havia acusado Herodes da questão do adultério e de Herodes estar cometendo incesto contra uma sua parente. Ou seja, se Jesus respondesse da forma como eles estavam desejando, de alguma forma ele cairia em algum problema. Jesus, então, não cede àquela tentação, ele não responde como
agradaria aos fariseus, mas ele vai mostrar alguma coisa muito mais sublime, não a resposta que eles buscavam. A questão não é o divórcio em si, mas a questão é aonde está o teu coração quando se trata de casamento. Aonde está a sua vontade? O coração na Bíblia, ele não é apenas o sentido das nossas afeições, mas quando nós lemos a expressão coração na palavra de Deus, nós vamos ver aonde está a nossa vontade, o que move as nossas decisões, o que move as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo isso está concentrado na expressão coração. Nos nossos dias, quando nós dizemos, o meu coração bate por você, nós estamos nos referindo a alguma coisa de sentimento, de emoção. Nos dias bíblicos, quando nós vamos ver, por exemplo, o profeta Jeremias mostrando que do coração procede os enganos, porque o coração é enganoso a si mesmo, quando Jeremias nos diz no capítulo 17, versículo 10, que a necessidade de que Deus trabalhe no coração, ele está demonstrando que Deus precisa trabalhar na nossa vontade, no nosso intelecto, na nossa mente e nos nossos sentimentos também, para que a gente possa responder de forma a agradá-lo. Então Jesus, ele vai mostrar para aqueles fariseus nos seus dias, no versículo 4, vocês não têm lido? Ou seja, será que eu preciso repetir o que está escrito para que vocês venham obter essa resposta que vocês estão procurando? E aí ele coloca aqueles fariseus em contraste, não com o texto de Moisés, mas com algo muito anterior, algo que na realidade vai gerar a lei depois com Moisés. Então você tem aí no seu texto de estudo alguns destaques. O primeiro deles vem do verso 4, desde o princípio. Jesus está citando nessa questão aí Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24. E ele coloca isso como uma ordenança divina. Jesus vai mostrar que desse texto nós temos que vem do Senhor a instituição do casamento. Não vem de uma lei, não vem do Estado, do país, dos governantes, não vem da mente de um ser humano decidir, vou inventar algo que se chama casamento, vou postular como é que isso vai funcionar. Não vem de condições sociais, como muitos defendem hoje, que essa questão de casamento pode ser trabalhada exatamente porque cada sociedade funciona de um jeito. O que Jesus vai demonstrar é que Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele é quem é o Criador do casamento e é Ele quem coloca as condições para que o casamento venha se desenvolver. Não havia nenhum tipo de legislação quando Deus estabeleceu a instituição do matrimônio. O segundo ponto está no versículo 5, quando nós destacamos as expressões homem e mulher. O casamento, meus irmãos, é algo monogâmico, heterossexual, envolve a formação de um novo núcleo familiar, ou seja, ele é independente do original. O texto de Gênesis vai mostrar que deixa o homem pai e mãe e ele vai se unir à sua esposa e ali haverá uma nova realidade familiar. Haverá um novo momento, uma nova instituição família sendo trabalhada. E isso, então, vai nos levar ao que você tem escrito aí no seu estudo. As questões como o sustento financeiro, o sustento psicológico, a maturidade, a capacidade de vida, elas devem ser observadas, porque o texto diz que deixará pai e mãe. Aqui eu preciso trazer uma observação para você, que o texto não está dizendo que pai e mãe serão abandonados e que não haverá mais nenhum tipo de contato, não haverá nenhum tipo de ajuda, de auxílio, não é isso que o texto diz. Mas o texto carrega consigo que um casamento, ele traz a responsabilidade daqueles que dizem sim diante do Senhor, que eles têm condições de caminhar. Somos pecadores, temos as nossas limitações, isso é verdade. Muitas vezes há necessidade das ajudas de familiares, às vezes até mesmo de amigo, mas o objetivo, o foco tem que estar muito bem trabalhado no coração. Perceba que nos nossos dias há sempre aquela questão de que por que houve o rompimento do casamento? E aí você tem respostas como, a gente não se dava bem. Isso não satisfaz. Há uma resposta no sentido de que
a gente não estava preparado, não tinha maturidade, a gente não sabia conviver bem. Nada disso se torna uma resposta que seja aceita diante da palavra do Senhor. Isso é muito sério. Nós precisamos realmente investir em que as pessoas se preparem adequadamente para o casamento. E isso vem quando nós temos um coração de fato que entende que o casamento é um ajuntamento que vem debaixo da palavra do Senhor. E aquilo que o Senhor ajuntou, a gente deve lutar com todas as forças para que não seja separado. O seu estudo continua. Uma só carne, versículo de número 5 de Mateus 19. O casamento foi criado por Deus para ser a expressão de maior intimidade entre um homem e mulher. E aqui, queridos, mais do que sexo, mais do que a intimidade de corpos, o texto vai mostrar que a questão do uma só carne tem a ver com a cumplicidade de mente, de coração, de objetivos. É uma nova família que está sendo construída e ela parte do pressuposto de que homem e mulher agora, eles vão dividir e vão somar e os dois, numa só perspectiva, vão caminhar debaixo da vontade de Deus. O auxílio mútuo, a coexistência está aqui sendo destacada. Casamento não é só sexo. Casamento não é só essa questão corporal. Mas, como você entende, homem e mulher, a complementaridade está ali sendo trabalhada. Ambos se complementam, ambos devem se respeitar, ambos devem entender que um está servindo o outro para que o outro possa servir melhor a Deus. Não existe aquele que diz assim, não, a pessoa não me satisfaz. Na realidade, a preocupação tem que ser em que ele sirva, satisfaça, abençoe o cônjuge. E aí a implicação direta disso está no ponto 4 aí do seu estudo. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus agora vai mostrar que o casamento tem o objetivo de espelhar a relação entre Jesus e a igreja, que é indissolúvel, que é prazerosa, que é de cuidado mútuo e que é de intimidade. Jesus jamais rejeita a sua igreja, ainda que sua igreja seja pecadora. E a igreja não tem outro lugar a não ser em Cristo, a sua resposta, o seu sustento, o seu chamado. A Bíblia afirma então que Deus odeia o repúdio, o divórcio. E isso está registrado em Malaquias, capítulo 2, versículos 15 e 16. Você pode conferir esse texto lá. E assim, nós devemos lutar pela fidelidade. Aqui cabe mais uma questão. E quando nós caímos já numa situação de quebrar os nossos votos, de quebrar nosso relacionamento matrimonial? Quero adiantar a você, lá no final do estudo nós vamos ver isso, mas a realidade é que Deus pode tratar todas as coisas, Deus pode trazer perdão e restauração para nós. Mas isso não tira de nós a visão de que a gente tem que caminhar com muita seriedade diante dessa instituição, dentro da igreja e dentro da nossa vida como cristãos. Nós não podemos cair na questão que nós temos visto nos nossos dias, de uma sociedade que dá as costas para Deus e institui todo tipo de relacionamento possível para que duas pessoas ou mais pessoas até possam passar um tempo juntos e depois quebrarem aquilo ali como se nada tivesse acontecido. Isso é muito sério. O nosso texto de Mateus 19 continua. Aqueles saduceus vão fazer uma réplica para Jesus. Eles estão mais interessados na lei, na brecha da lei, aquilo que Moisés disse, do que aquilo que Moisés também disse, trazendo do Gênesis. Jesus agora é direto ao afirmar que Moisés, mesmo buscando preservar ao máximo aquilo que Deus concedeu, ele teve que ceder à dureza do coração, está aí no versículo de número 8. E o que é isso? A realidade, queridos, é que quando nós não temos um coração realmente pautado por Deus, trabalhado pelo Espírito, a tendência é do nosso coração se endurecer. E aí no seu estudo você tem exatamente o exemplo de uma massa de barro. Quando a gente vê o barro endurecido, ressecado,
só pode acontecer duas coisas: ou ele se torna imutável, ou ele se quebra diante de qualquer situação. E pela própria resistência você sabe que é mais fácil ser quebrado, se tornar pó, se desfacelar e perder a sua forma, do que se manter como era antigamente. Muito bem. O fato, então, é que o casamento, sendo uma história de amor, de crescimento e maturação de duas pessoas, ele precisa ser sempre regado para que possa ser moldado, trabalhado pelo Senhor. Deus ajuntou o homem e a mulher para que juntos se ajudassem a servir e adorar ao Senhor. O objetivo principal, meu querido, minha querida, do casamento, ele não é o eu. O que eu gosto, o que eu quero, o que eu penso, mas tudo isso tem que estar de comum acordo com o outro. O que o outro pensa, o que o outro gosta, o que o outro quer. A expressão diálogo, ela não tem a ver apenas com uma conversa, embora seja essa a sua interpretação primária. Diálogo significa você ter sempre uma via de mão dupla entre afetos, desejos, planos, sonhos, mas principalmente eu devo entender que o meu cônjuge é um servo do Senhor, é uma serva do Senhor, e eu preciso contribuir para que ele ou ela sirva ao Senhor de acordo com que Deus se agrade dele ou dela. E assim, o Senhor se agrade de mim também, porque eu não sou pedra de tropeço para a outra pessoa. A igreja do Senhor, então, tem que levar, e de fato leva muito a sério o casamento. Deve zelar por ele ao máximo, ao máximo. Mas aí vem, quando que é possível, então, que isso seja quebrado? Jesus, no versículo 9, diz: Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério também. Quando a gente trabalha isso de fato, nós vamos entender que Jesus agora responde ao questionamento que lhe fora feito. Jesus não retrocede em nada de acordo com as implicações perigosas que poderiam vir. Jesus reafirma aquilo que João Batista defendeu lá atrás diante de Herodes. Jesus reafirma o que a lei de Moisés traz, ou seja, Jesus não traz uma interpretação nova, muito pelo contrário, Jesus busca na palavra de Deus mostrar que a sua posição era a palavra de Deus. Nos nossos dias, queridos, há uma grande pressão por conta do nosso sentimento, por causa dos nossos medos, dos nossos desejos, a que nós venhamos a afrouxar aquilo que a palavra do Senhor é extremamente concreta em afirmar. Porém, nós não temos esse direito. Nós não temos essa condição. E aqui não está no seu texto, mas quando nós vamos trabalhar a questão de quando o divórcio, então, se torna, digamos, aceito, ou pelo menos tolerado, que eu acho que é uma expressão melhor, dentro do meio evangélico, nós vamos ajuntar a essas palavras de Jesus o ensino do apóstolo Paulo, quando agora ele vai escrever para gentios. Por quê? Porque Mateus 19, Jesus está tratando com aqueles que dizem ser servos de Deus. Jesus está tratando com aqueles que falam, olha, eu obedeço à Bíblia. Então Jesus diz, se você obedece à Bíblia, a única condição é essa, se houver então relação sexual ilícita. Quando o evangelho sai de Jerusalém e vai para as circunvizinhanças e chega aos gentios, lá na frente Paulo vai escrever à igreja de Corinto e ele vai não apenas repetir o que Jesus diz, mas ele vai regular também uma outra situação que diz respeito ao divórcio. E aí eu peço que você marque aí de novo Mateus 19 e nós vamos para 1 aos Coríntios, capítulo de número 7. Porque aqui Paulo vai mostrar a outra condição que traz a questão da tolerância ao divórcio. 1 aos Coríntios 7, a partir do versículo 10, diz assim, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, e aqui ele vai repetir as palavras de Jesus, não ele, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ele vier a separar-se, que não se case, ou que
se reconcilie com seu marido e que o marido não se aparte da sua mulher. Veja que Paulo, ele agora mostra que a aplicação do evangelho é para homem e mulher. Não há um distanciamento ou um direito maior de um sobre o outro. Agora, no versículo 12, Paulo vai acrescentar a sua autoridade apostólica no que tange aos gentios, no que tange a nós, nos nossos dias. Afinal de contas, segundo Romanos, nós fomos enxertados no meio do povo do Senhor. Versículo 12, 1 Coríntios 7. Aos mais, ou seja, a todos os outros, digo eu, Paulo, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, ou seja, se alguém que se converte ao Senhor tem um não crente como cônjuge, e esta consente em morar com ele, então que o crente não abandone seu lar. 13. E a mulher que tem marido não crente, incrédulo no seu texto, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Por quê? O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. A esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que nós vemos é que o crente ele é uma grande bênção para o seu lar. Ainda que o cônjuge não conheça o Senhor, dentro daquela casa, se há um cristão ali, ele é uma grande porta de bênçãos para aquela família. Agora veja o que diz o versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. O que Paulo está dizendo, queridos, é que se, por conta da fé, por conta da conversão, o cônjuge quiser abandonar o crente, Paulo diz que assim o faça. Por quê? Versículo 16. Antes, Paulo diz, Deus os tem chamado à paz, ou seja, fique com seu coração pacificado. Porque você não sabe, ó mulher, se vai salvar o seu marido. Ou marido, como você sabe se a sua mulher será salva ou não? E aí cai, então, numa questão de que, quando há uma questão de fé, nós devemos trabalhar para ser descansados no Senhor. E essa é a segunda razão, ou a segunda questão que pode, então, autorizar o divórcio. O abandono irremediável do lar. Ou seja, a pessoa decide sair e deixar para trás o seu cônjuge. E como isso funciona no caso da igreja, quando alguém deseja e faz o abandono do lar? Você considera aquela pessoa, então, que abandonou como incrédulo, ela passa por disciplina e reprovação por conta da igreja, e aquela pessoa, então, que ficou, que foi abandonada, ela tem, então, o seu perdão e deve ser, então, consolada e caminhar debaixo da vontade do Senhor. Casamento, então, queridos, é algo tratado com muita seriedade por Deus, e nós não devemos brincar com ele. O que nós queremos destacar nesse texto de Mateus 19, de 1 a 12, é que o preparo, o conhecimento, a estruturação da vida e principalmente o crescimento na fé é que norteiam um casamento sadio. Ninguém deve pensar que dentro do casamento é que vai ser transformado. Ninguém deve fazer planos pensando, a pessoa vai mudar depois que a gente casar. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. E o que a gente vê é que muitos, nessa expectativa, se frustram. E a seriedade disso deve fazer com que, se nós estamos num matrimônio que hoje traz muito peso, desgosto para o nosso coração, a gente deve dobrar a nossa questão de oração. A gente deve dobrar a nossa questão de sujeição a Deus. E nós devemos ter a tenacidade de andar com o Senhor cada vez mais, sabendo das dificuldades que nos são impostas. Não há uma questão de nós pensarmos que uma segunda tentativa pode ser melhor. A gente precisa ter a seriedade de tratar com as escolhas que nós fizemos. Na semana de oração pela família, nós trabalhamos isso. No dia 5, tem um vídeo no YouTube da igreja sobre isso, como acertar depois que você errou. E um dos pontos está ali, você deve ter a noção de que, se houve um erro, arque com a responsabilidade, confiando no Senhor que Ele vai te ajudar a caminhar para frente. O texto de Mateus continua. Agora nós vamos ver não apenas aquilo que o Senhor ajuntou. Veja que as coisas vão caminhando para uma caminhada em família.
Vemos agora, nos versículos 13 a 15, algo que Jesus ordena. E o que Jesus vai ordenar nesse texto? A partir do exemplo dele com as crianças. Vamos observar? Naquela região, a comunidade tinha por costume excluir as crianças das suas assembleias. E ali no texto, os pais levam a Jesus os pequeninos para que Jesus orasse com eles e os abençoasse. E aí vem que eram os discípulos de Jesus, de novo, os crentes, que impediam as crianças de se achegarem até o Senhor. Crente é um negócio bacana. Jesus lhes repreende. E ele então ordena, ele dá a ordem de que as crianças sejam sempre levadas a ele. O versículo 14 diz assim: não impeçam as crianças de vir a mim. Não sejam vocês, crentes, adultos, impedimento para que os pequeninos se aproximem de mim. E aí, meus queridos, a gente pode pensar que os discípulos estavam impedindo as crianças por zelo. Eles queriam que o Mestre, o Senhor, tivesse tranquilidade. E as crianças poderiam tirar essa tranquilidade. Eles poderiam estar agindo por algum tipo de receio, por algum desconhecimento. Mas a ordem de Jesus para eles e para nós, que somos os seus discípulos nesses dias, é que nós venhamos a exercer a ligação entre o nosso Senhor e os nossos filhos, as nossas crianças. Os pais crentes, queridos irmãos, atentem para isso. Os pais crentes devem insistir e investir de tal maneira na vida espiritual dos seus filhos que eles tenham condições de conhecer Jesus, provar a sua bênção. Veja o texto que eles levaram as crianças para que Jesus orasse e impusesse as mãos sobre eles. E uma relação de afeto dos filhos com o nosso Senhor. Uma das coisas que, como pastor da igreja, a gente observa é, às vezes, a pessoa lutar para que seu filho seja batizado. E aqui cabe um comentário de que, às vezes, há um pensamento um tanto quanto romanista nisso. De que se a criança foi batizada, agora está tudo certo, a criança está salva. E não é assim. O batismo, ele é uma cerimônia, ele é, sim, faltou a palavra aqui? Não. Sacramento. Memória vai, mas vem. O batismo é um sacramento, mas ele não salva. Seu filho é colocado dentro do grupo, do corpo de Cristo através do batismo, mas ele vai ter a oportunidade de confessar Jesus pessoalmente em algum momento da sua vida. Mas você, pai, você, mãe, tem por responsabilidade, e esse é o voto que você faz ao vir diante do altar do Senhor, ou diante do púlpito da igreja, diante das testemunhas, porque ele é uma cerimônia pública, e você afirma que vai educar a sua criança no ensino do Senhor. E como é comum, queridos, pessoas que trazem os filhos para o batismo e depois não os trazem à igreja. Colocam as crianças dentro de uma classe de escola dominical e esquecem durante a semana de ministrar ao coração de seus filhos. Pais que não oram com suas crianças, não oram pelos seus filhos. E quando nós vamos vendo a adolescência chegando, quando o filho já não está mais tão ligado aos pais, ele agora anda por suas próprias pernas, ele sabe discernir para onde quer e onde não quer ir, muitos se afastam da igreja. E é triste quando nós vemos pais que dizem assim: meu filho não quer vir mais à igreja, o que eu faço agora? E essa questão, meu querido irmão, está ligada ao que você está vendo nesse texto. Você precisa romper com a ingenuidade, com o romantismo de achar que aqui Jesus pega somente uma criancinha de colo e faz um afeto e lhe diz que bonitinho, como se fosse um político. Jesus está nos ordenando, irmãos, que o nosso compromisso com os nossos filhos ele é extremamente levado a sério pelo Senhor. E ele diz, deles é o reino dos céus. Aqui, ele não está afirmando a posse do reino por conta da idade ou por conta da ingenuidade. Se você olhar muitos textos bíblicos, você vai ver que a criança, ela trata e age de forma muito complexa, mesmo sendo criança. O apóstolo Paulo, quando escreve alguns textos, e você tem uma relação de alguns aí, 1 aos Coríntios 3, Hebreus 5, já não é mais Paulo, mas o autor é aos Hebreus, Paulo de novo escrevendo aos Efésios, você vai ver que a criança ela pode ter, mesmo pequena, maldade, ela pode ter cobiça, ela sendo imatura, ela faz com que o seu ego muitas vezes seja exacerbado.
Não é isso que Jesus está dizendo, que a ingenuidade promove a criança a ser dona do reino dos céus. Na realidade, Jesus está dizendo que a criança, ela é aquela que confia no adulto. É aquela que pega na mão dos seus pais e vai aonde seus pais a guiam. Aquilo que nós vimos na semana passada, aprender a confiar e aprender a depender de Deus. Crer e confiar. O que Deus ordenou ao nosso coração, que o nosso coração seja disciplinado a confiar no Senhor, a crer no Senhor. Quando nós aprendemos assim, nós vamos ver que o Senhor é poderoso para cuidar dos nossos filhos, como é poderoso para cuidar de nós. Confiança da criança é o modelo para os cristãos buscarem um coração que confia no Senhor. O que acontece no texto? Jesus, então, depois que passa um certo sabão nos seus discípulos, Jesus ora por eles, impõe-lhes as mãos e ele se retira daquele lugar. Mas há um terceiro grande bloco que vem logo após. O texto diz, versículo 16, eis que alguém, aproximando-se, pergunta a Jesus uma questão. No seu estudo, você tem, no ponto de número 3, as seguintes indagações. Até onde eu e você podemos discernir a nossa salvação no Senhor? Nós podemos ter certeza da nossa salvação, de fato? Essa salvação depende de nós, das nossas obras, da nossa força. É isso que vai ser desenvolvido nesse terceiro episódio de Mateus 19. Um jovem se achega a Jesus e questiona o que ele deve fazer para alcançar a salvação. Está aí nos versículos 16 e no versículo 20. Quando você lê o contexto, você vai perceber que aquele jovem, ele tinha uma percepção de que a salvação era conquistada por obras. Ele mostra o que ele deveria fazer para que ele alcançasse realmente os céus. E aí, não por uma questão doutrinária, não é isso que é o foco aqui, mas nós vamos ver no texto que Jesus não apenas vai mostrar que a sua percepção estava equivocada, a percepção que hoje nós chamamos de arminianismo ou de pelagianismo, na qual nós pensamos que alguém decide ser salvo, trabalha por isso e ele faz essa escolha. Isso não é o ponto que nós estamos trabalhando aqui como foco, mas nós vamos ver no texto que Jesus demonstra isso. Mas nós vamos ver que Jesus quer mostrar para aquele jovem e mostra para nós hoje algo que vai além da nossa força, do nosso braço, do nosso próprio desejo. Aquele jovem, ele mostra para nós que era zeloso, ele era diligente, era insistente, ele de fato queria aquilo ali. A pergunta, o que me falta ainda, ela carrega essa percepção. Mas veja que, embora ele entendesse que ele estava cumprindo tudo aquilo que Jesus colocou para ele, porque Jesus faz um arrazoado. Olha, você conhece os mandamentos. E aí Jesus então mostra alguns mandamentos que era o relacionamento daquele jovem, ou o relacionamento de um homem com outro homem, de um ser humano com outro ser humano. O relacionamento que vai se resumir naquele ponto, o segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, amar o teu próximo. Jesus então expõe aquilo para ele, mas aquele jovem, ele mostra que cumpria tudo aquilo ali, mas ele não tinha paz no seu coração. Ele não tinha convicção de que de fato havia um lugar no céu reservado para ele. Veja que Jesus vai apresentando para ele que se ele guardasse toda a lei, ele seria salvo. E isso é bacana você notar, porque Jesus vai acompanhar o próprio raciocínio daquele jovem. Ele defendia tal coisa, Jesus diz, então seja coerente com aquilo que você defende. E de fato, meus irmãos, se fosse possível que cumpríssemos toda a lei, seríamos salvos. O fato é que não é possível, nós não conseguimos cumprir. Nós não conseguimos obedecer toda a lei, e só em Jesus é que nós temos essa obediência plena. Jesus então acompanha o raciocínio dele, está aí nos versículos 17 a 19 do seu texto. E aí, a gente vai observar uma conclusão desse momento que é muito difícil. Ao se ver ainda em dúvida e consciente do seu esforço não ser suficiente para aplacar o seu coração que o acusava, veja o coração de novo aí. O jovem ouve a diretriz de Jesus. E aí, essa diretriz é tensa.
porque ela vai mostrar aonde estava colocado o coração daquele jovem. Jesus diz para aquele jovem, versículo 21, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. E aqui no versículo 22, eu vou repetir uma palavra aqui que eu li, um comentário do reverendo Hernandes. Aqui a gente vê que esse é um dos poucos casos que alguém que se encontra com Jesus sai pior do que chegou. Alguém que tinha uma expectativa de eu vou estar com o mestre, ele vai trazer a solução para o meu coração, e Jesus traz a solução e aquela pessoa sai pior do que chega antes. Por que isso? Porque Jesus, ele confronta o que nós temos no nosso coração. Se você observou a questão do casamento, o grande confronto está no nosso desejo de ser saciado e no nosso dever de saciar outrem. Se você observou a questão das crianças, Jesus repreende os seus discípulos porque eles tinham desejo no coração de servir ao Senhor, mas eles não entendiam que isso passava por servir aquelas crianças e abençoá-las. Se você observa agora o relato do jovem, ele tem o desejo de alcançar o céu, mas ele tem o seu coração totalmente tomado pelas suas riquezas, e o texto diz que ele tinha muitas. Versículo 21, Jesus repete, resumida e diretamente, aquilo que ele falou antes, lá no capítulo 16 de Mateus, versículos 24 a 28. Um texto muito conhecido seu, que diz assim, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. O jovem, ele tinha no coração uma salvação que ele queria conquistar, porém ele não queria abrir mão daquilo que eram as suas riquezas. E aqui, meus irmãos, a gente vai abrir para duas frentes. Uma delas, que é do texto, é que Mamon era o senhor daquele jovem. E de novo nós vamos caminhar para Mateus, quando lá no Sermão do Monte, Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele vai agradar um e desagradar o outro, ou ele vai agradar o outro e desagradar um. Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores. De novo, nós vamos ter a percepção de que Jesus vai trabalhando nesse evangelho, que nós não podemos ter um coração dividido se nós queremos andar com o Senhor. Ou nós andamos com Deus e entendemos que vai haver de fato consequências, sejam elas muito prazerosas, que é o andar com o Senhor, com a sua graça, com a sua vitória, mas haverá também dissabores, porque ele diz que no mundo nós teremos aflições, ou então nós vamos agradar ao nosso ego, ao nosso coração, e vamos nos distanciar do Senhor. Veja que, a partir daí, nos versículos 23 a 30, Jesus vai proferir um pequeno discurso que esclarece que a salvação só pode vir de fato por um chamado e por obra de Deus. Aquele jovem queria conquistar por si. Jesus vai mostrar para os discípulos que era impossível aquela chegada. Mas Jesus vai dizer que isso é possível somente por Deus. E eu quero chamar a sua atenção para mais uma vez como as coisas são interligadas nesse capítulo. Os discípulos, eles se assustam, são surpresos pela terceira vez. A primeira delas está lá no verso 10. Quando Jesus fala do casamento, os discípulos demonstram que, na realidade, eles estavam mais inclinados à escola de Hillel do que à escola de Shammai. Quando Jesus mostra que a coisa é séria, eles perguntam a Jesus se é desse jeito, quem é que pode se casar? E aí Jesus vai falar que nem todos são chamados para se casarem. Nem todos têm realmente essa questão de suportar isso. Ou seja, para alguns, de fato, a vida vai caminhar no que nós chamamos de single, de solteirice. E não há problema nisso. Não há nenhum problema nisso. Lá atrás, Jesus vai dizer que alguns são eunucos por realidade. Não têm realmente inclinação para viver uma vida a dois. Outros são eunucos por guerras, se fizeram, eram aqueles que tomavam conta de haréns de reis. E outros fazem isso por consagração a Deus, ou seja, abrem mão de ter uma vida com alguém para que vão servir ao Senhor realmente na sua totalidade.
E o apóstolo Paulo é um dos que se enquadram nessa questão. Pois bem, essa é a primeira vez que os discípulos então se surpreendem, porque na hora que eles pesam o casamento, eles veem que o negócio é tenso. No versículo 14, eles são surpreendidos e repreendidos por conta do seu excesso de zelo, digamos assim. E agora, pela terceira vez, eles vão expressar algo muito complexo, porque quando Jesus diz que alguém que está agarrado às riquezas dificilmente entraria no reino dos céus, eles perguntam, então quem é que pode ser salvo? Quem pode chegar lá? O sarrafo é alto demais. Alguns colocam algumas questões, e aí só para a gente citar, né? O camelo é uma corda, a agulha é uma porta pequena. Isso não importa. A grande questão é a afirmação de Cristo que quão difícil, quão complicado é se nós não realmente abrirmos o nosso coração e nos rendermos ao Senhor, quão difícil é que nós tenhamos alguma parte no reino dos céus. O reino, ele vem com rendição, com entrega, com dizer, Senhor, tudo te pertence. Versículo 26 traz mais um detalhe que eu queria chamar a sua atenção. O texto diz que Jesus fita o seu olhar. Jesus olha nos olhos, mas Jesus desnuda o que vai nos seus corações. Meus irmãos, nós não devemos ter a ingenuidade de pensar que Deus não conhece o nosso coração, que Deus não sabe o que nós sentimos, que Deus não tem noção dos nossos sonhos. Nós precisamos entender, irmãos, que os valores que são os valores do reino, eles, no texto, eles ganham uma outra interpretação que vai muito além das obras, dos ritos. A fé, a confiança, a entrega, o desprendimento, agora estão nítidos na frente dos discípulos. No reino, a condição mais básica para a gente ser verdadeiramente bem-sucedido é quando nós nos rendemos ao Senhor. Quando nós paramos de lutar, quando nós paramos de colocar o eu gosto, o eu quero e dizemos, Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. Para o casamento, servir o cônjuge é o fundamento, para que ele possa servir bem a Deus e assim os dois são abençoados e bem-sucedidos juntos. Aqui uma ressalva, não estou dizendo que não tem briga, não estou dizendo que tem hora que a coisa realmente entorna o caldo, não estou dizendo que não há momentos em que a gente não pense de fato que era melhor estar sem o outro. Nós somos humanos e pecadores. E todo casamento passa pelos seus momentos agudos. Todo casamento passa pelos seus momentos agudos. Eu estou frisando isso para você. Mas quando eu entendo que tanto eu quanto o outro, nós servimos ao Senhor, a configuração mudou. Porque eu não mando e nem sou mandado. Eu não oprimo e nem sou oprimido. Nós dois somos servos. E isso é muito bonito, muito difícil de ser aplicado, mas vem pela obra do Senhor em nós a cada dia. Na família, a gente deve investir na procura de conhecimento de Jesus por parte dos filhos. E isso, queridos pais, implica em você abrir mão muitas vezes do seu conforto, do tempo, das dificuldades que você sabe que encontra. Nada disso deve servir de motivo para que os seus filhos sejam impedidos de estar com Jesus. E veja, quando nós entendemos tudo isso, nós vamos entendendo também, queridos, que sem a intervenção do Senhor nas nossas vidas nós não conseguimos. Sem o Senhor realmente abrir o nosso coração e arrancar de dentro dele as nossas riquezas, às vezes a sua sabedoria, eu vou obedecer ao Senhor, eu estou além desse conhecimento, eu estou numa outra esfera. Cuidado, obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. Andar em obediência é de fato o que traz vida para as nossas vidas. E aqui vai, para finalizar, entre aquilo que Jesus fala àquele jovem, nós vamos ver um contraste. Lá no Antigo Testamento, Deus chamou Abraão e Deus faz um pedido ou uma ordem a Abraão: me ofereça seu filho.
Jesus fala com aquele jovem: deixe as suas riquezas, ofereça a sua riqueza aos pobres e você vem e me segue. Meus irmãos, quando nós olhamos uma história tão conhecida, a gente vai ver que para um, Jesus pediu as riquezas, para outro, Deus pediu a sua maior riqueza, a sua promessa. Como os dois responderam? Você sabe a resposta. Quais os resultados que eles colheram? Você também sabe a resposta à luz desses textos. E aí, eu gostaria de terminar esse estudo trazendo para você essa pergunta: como nós temos lidado com as nossas relações familiares? Como as relações familiares refletem a nossa vida com Deus? Nesses dias em que você está mais em casa, é um tempo para se refletir, para pensar, para trazer isso para o seu coração. No penúltimo parágrafo aí do seu estudo, você tem escrito o seguinte: é importante que nós venhamos a ressaltar que Deus é poderoso para nos perdoar e nos recolocar na caminhada com Ele. Se erramos, mesmo nas situações que pareçam irremediáveis, vamos ao Senhor. Nos nossos dias, muitos, porque se reconhecem no erro, ou porque sofreram o erro da parte de alguém, muitos têm fugido do cuidado, do trato, do amparo do Senhor. E eu queria trazer para o seu coração que você não deve lutar contra Deus, você não deve fugir de Deus. Se você é um eleito, Deus vai atrás de você, aonde você estiver. Se você é alguém chamado para estar nos céus, Deus vai te buscar. E cuidado, vai doer se você continuar fugindo. Se você não é um eleito, se você não tem parte, o Senhor vai deixar você realmente relegado à sua teimosia, à sua insubordinação. Paciência. É dura a palavra, mas é a realidade. Mas para você que de repente se vê assim: olha, eu já errei, e agora? A palavra mostra, e o texto diz isso: Deus não tem nada que lhe seja impossível. Mais ainda, se você observar os versículos 29 e 30, há uma recompensa, há um galardão em focar no reino, há de fato um entendimento que isso vai implicar em renúncias, mas você, nós devemos buscar receber o perdão e andar diligentemente nos trilhos da fé, que é o desafio nosso como crentes a cada dia. Por fim, Jesus mostra, meus queridos irmãos, que Ele não é surpreendido com muitas coisas que acontecem, e Ele anuncia isso para a sua igreja, versículo 30. O alerta está aí. O desejo de servir a Deus, meus queridos, ele deve ser motivado por amor a Deus, nunca pelo desejo de se obter bênçãos e preeminência apenas. Jesus diz: muitos primeiros, ou seja, muitos que se destacam, virão a ser os últimos. E muitos daqueles que, às vezes escondidos, às vezes deixados de lado, são interpretados como alguém que não tem importância, esses virão a ser primeiros líderes chamados. Gostaria de orar com você e por você, e a nossa oração é para que essa palavra do Senhor possa encontrar em você o desejo de caminhar mais com Deus. Essa palavra do Senhor venha trazer frutos para a sua vida, para a vida da sua casa, da sua família, e que você realmente compreenda que o nosso Deus é um Deus de família, da família, pela família, e esse nosso Deus não mudou e nem mudará. Se tem algo no seu coração, na sua vida que precisa ser consertado, corra para o Senhor. Não fuja do Senhor. No nome santo de Jesus. Nosso Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Que o Senhor nos ajude, não somente, ó Deus, a ter a compreensão do texto da tua palavra, mas, Senhor, ajuda nessa manhã a minha vida, como homem, como servo do Senhor, como pai, como esposo. Ó Deus, ajuda-me, ó Pai, para que eu venha realmente servir ao Senhor dentro do meu lar de uma forma que te agrade. Ó Deus, da mesma forma eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, que nessa hora, Deus, também se vê
contrastado com a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude como igreja, Pai, a nós nos voltarmos para Ti, Senhor, para que, ó Deus, sendo perdoados, trabalhados, sejamos moldados segundo o caráter de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ó Pai, as pressões desses nossos dias são enormes. Ó Deus, nós somos constantemente, ó Deus, desafiados na nossa fidelidade, no nosso desejo de prazer, ó Deus, nas provocações que nós recebemos desse mundo. Quantas vezes, ó Deus, alguns dizem, você tem direito disso, direito daquilo. Pai, abre os nossos olhos para que nós venhamos a enxergar o Teu reino, Pai. Para a glória do Teu nome. Ajuda as famílias da nossa igreja, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós venhamos a ter a palavra do Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ajuda-nos nisso, para que nossas famílias, ó Deus, sejam famílias benditas do Senhor, para a glória do Teu nome. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é dura muitas vezes, mas, Senhor, não há nada melhor do que aprender a repousar nela e ser, ó Deus, trabalhado por ela. Que o Teu Santo Espírito nos ajude nisso. Para a glória do Teu nome é que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor.